Você já percebeu como o cenário político brasileiro está pegando fogo? Pois é, os bastidores de Brasília estão mais movimentados do que nunca, com declarações polêmicas, rachas dentro do governo e uma onda de insatisfação que só cresce. E agora, um novo episódio chama a atenção. O ministro perdeu a paciência e abandonou Lula ao vivo. Isso mesmo, o governo enfrenta sua pior crise de relacionamento com o Congresso, e o clima de tensão só aumenta. Quer entender tudo o que está por trás desse embate e por que isso pode mudar os rumos do país? Então fica comigo, porque esse vídeo vai te mostrar todos os detalhes. Você está sintonizado no canal JD News Brasil. Se inscreva no canal para ficar atualizado sobre as notícias no Brasil e no mundo. Cada prefeito assume a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer. A mesma educação que ele dá para o filho dele. E muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega numa cidade e pergunta: prefeito, como é que está a educação? Ah, está maravilhosa, a educação aqui é fantástica. Prefeito, como é que está a saúde? Ah, a saúde aqui é fantástica. Aí você pergunta: teu filho estuda na escola fantástica? Não, o filho dele está numa que não presta particular. Aí você pergunta: você se atende no pronto-socorro daqui que você acha que é espetacular? Não, meu filho eu levo em outro lugar. Então esse país não vai dar certo nunca. Eu digo muitas vezes, Camilo, que esse país só vai dar certo o dia que a classe média voltar para a escola pública. E só vai voltar para a escola pública quando ela melhorar. Pessoal, em que mundo que ele vive? Conta pra mim, você acha que ninguém sabe? Ele acha que ninguém sabe que os netos, os filhos dele estudam em escola particular, se ele não sabe onde ele se trata, onde ele se tratou. Olha só, Sidônio tem tentado, viu, pessoal? Tem tentado. Sidônio tentou turbinar a comunicação de Lula com a linguagem de TikTok nas redes sociais, mas não tá dando certo. Para você ter uma ideia, ele não faz ideia do que está acontecendo na internet. Inclusive, ele nem mexe no celular, né? Segundo a gente já falou. E olha só, nos Trending Topics hoje do X, do Twitter, né? Antigo Twitter, tá aqui Lula, por conta dessa fala absurda, e logo depois, o quê? Sírio-libanês. Afinal, onde ele fez a cirurgia dele? Onde que ele se tratou da questão que ele teve aí agora da queda, da questão da cirurgia que ele fez? No Sírio-libanês. E cadê o exemplo dele, então? Por que ele não foi para o SUS se tratar lá, ao invés de ficar cobrando os prefeitos que coloquem os filhos nas escolas públicas, que levem os filhos nos hospitais públicos? Então, ele realmente está na época em que ele falava ali e ninguém sabia a verdade. Então, ele realmente está fora da realidade, ele não sabe que existe a internet. É isso que aconteceu. E aí, pessoal, teve repercussão. Presta atenção no que o ministro da Defesa falou no Roda Viva. Abandonou Lula literalmente, tanto Lula quanto Alexandre de Moraes. Presta atenção no que ele falou, ministro da Defesa. Isso torna a opinião dele muito mais importante, a posição dele. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas essas pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo, elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro aquele delas. Movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequências, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ser pacificado. César. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados, a gente está começando, nós estamos precisando procurar quem resolva os problemas, quem ajude a resolver os problemas. Nós brigamos só por eleição, só para ganhar a eleição. Nós não somos mais a favor de ninguém, nós somos contra as pessoas. Eu voto em fulano porque eu sou contra. Eu voto em César porque eu sou contra você. Não é porque eu acredite em César. É porque eu não gosto de você. A gente precisa acreditar nesse país, olhar para frente. Tudo bem que nós façamos as correções necessárias ao passado. Mas a gente precisa olhar para frente, precisa tocar as coisas. Quando houve o golpe de 64,
Esses militares têm 3 anos, os comandantes militares têm 3 anos, 4, 5 de idade. Quer dizer, a gente vai ficar nisso? Até quando nós vamos ficar nisso? O general Heleno não era tão novinho assim, eu acho que nós temos casos que nós precisamos rever. Ministro. Para pacificar. Nós precisamos pacificar esse país, mas nós só pacificaremos esse país quando nós colocarmos ao lado esse revanchismo político, esse ódio que a gente tem. Pensar contra você pode pensar à vontade, desde que me... Eu não sei se é medo do Trump, eu não sei o que é que está acontecendo, né? Essa paz que está rolando aqui, se é a OEA que está aqui, mas que José Múcio tem toda a razão, tem que ter a dosimetria da pena, né? Conforme falou Rogério Marinho em entrevista anterior, Elise Matsunaga, que picotou o marido, pegou 16 anos, e aí uma pessoa que pinchou de batom uma estátua pegou 17. Então, ele tem total razão no que ele falou. Se é medo do Trump, se é medo da OEA, eu não sei, mas que ele abandonou o barco de Lula, abandonou também. E tem mais gente pulando desse barco. O deputado Gustavo Gayer vai trazer para a gente aqui agora nesse vídeo, eu trouxe só um pedaço que ele fala exatamente quem mais está pulando do barco e quem vai pular nos próximos dias. Presta atenção no que ele falou, que está imperdível esse vídeo. Esse vídeo vai te fazer bem. Esse vídeo vai começar a acender no seu coração aquela faísca da esperança que há algum tempo se apagou. E eu vou te explicar por que você pode sim, sem medo, começar a ter esperança de que o Brasil pode ser salvo. O Lula vai ter esse ano, o ano de 2025, o seu pior relacionamento com o Congresso nos seus 3 mandatos. Todos os fatores criaram essa atmosfera de afastamento do centro com esse governo. Primeiro, uma rejeição acima da aprovação no período pré-eleitoral. Nenhum deputado de centro quer ser associado a um governo que tem uma rejeição alta. Então já se afastam. Lula não cumpriu as suas promessas quando comprou votos de deputados. Ele compra o voto, depois não paga. Isso ele fez mais de uma vez. Então muitos deputados que antes vendiam seus votos já estão calejados, não querem mais negociar com o governo. Somado a isso, nós temos aí declarações de presidentes de partidos do centro contra o Lula. Vocês viram recentemente o Kassab, depois o Marcos Pereira. E a imprensa, que sempre passava pano pro Lula, agora já começou a bater. Felipe Neto, que foi o principal apoiador do Lula durante as eleições, já pulou fora, já viu que não dá certo. E o Lula falando uma besteira atrás da outra, só afastando também a sua base, que é o Nordeste, e inclusive não só o Nordeste, mas também os jovens e as pessoas de baixa renda, que antes eram a base de sustentação desse governo. Aí veio o Paulinho da Força. Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, que sempre foi visto como um grande aliado do governo Lula. Tá? É diferente de um presidente de partido de centro, que ele vai para onde o vento sopra. Esse não, esse é um lulista, esse é um cara que fez campanha, foi o primeiro partido a pular no barco do Lula e dizer que o iria apoiar, certo? Paulinho da Força. Aí recentemente vai um vídeo do Paulinho da Força onde ele desce o cacete no Lula, né? Desce o cacete no Lula, viralizou, ele foi chamado então para dar uma entrevista. E aí, meu amigo, na entrevista a situação melhora e fica mais claro ainda que Lula vai ter o seu pior ano no que diz respeito a seu relacionamento com o Congresso, ou seja, muita dificuldade em aprovar as suas pautas. Olha lá. Com ele que a gente conversa agora, vamos repercutir essas declarações e esse posicionamento de um partido super alinhado até aqui ao governo, deputado, que é o Solidariedade. Como a gente lembrou, esteve naquele bojo de partidos que apoiaram o presidente Lula, um dos primeiros partidos, aliás, a entrar nessa campanha de 2022 e considerar o apoio ao presidente Lula. Deputado, eu queria entender melhor sobre essa decisão, né, de divulgar, de publicizar críticas. Claro, a gente ouve muitas críticas da base, mas o senhor fez um vídeo e apontou para quem, na sua avaliação, quem são os culpados pela alta do preço dos alimentos? O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa tarde, Tainá. Quero cumprimentar também a todos os telespectadores. Bom, é um pouco isso, ou seja, um pouco de indignação, né, que está o povo brasileiro. Você vai no supermercado e os preços estão nas alturas. O Nakagaya acabou de fazer uma lista bem maior do que eu fiz. Eu peguei a picanha, porque a picanha foi a principal fala do presidente da República na eleição, que todo mundo ia comer picanha pelo menos no final de semana. No vídeo eu falo todos os dias, mas não dá nem para pensar em comer picanha
nem uma vez por mês, porque os preços da picanha estão nas alturas, né? O café, um quilo de café está custando R$32, ou seja, como é que vamos tomar café? Enfim, então um pouco da indignação aí que a gente tenha percebido, eu também tenho ido em supermercado, né? E percebido que as pessoas estão completamente indignadas. E aí o que mais me deixou revoltado, Tainá, foi a fala do presidente, ou seja, como é que o presidente da República fala para as pessoas não comprar, né? Ele quer dividir um problema que é dele com as pessoas. Quem foi eleito presidente da República foi ele, quem tem que governar é ele. Se a economia está mal e vai piorar, eu sei que vai piorar, ele deveria chamar o ministro da Fazenda e trocar o ministro da Fazenda. Acho que esse seria o caminho, como ele fez com a comunicação. Aliás, para falar em... Paulinho da Força pedindo para o Lula dar um pé na bunda do Haddad. Lembrando, o Haddad foi colocado à lei justamente porque o Lula vê ele como seu sucessor numa possível desistência em 2026, o próximo candidato à presidência. Isso é incrível, hein? Comunicação, não adianta pôr comunicador lá que não vai resolver, né? Porque cada dia ele inventa uma conversa diferente. Ou seja, cada dia fala uma besteira maior. Então, as críticas têm um pouco a ver com a indignação das pessoas e um pouco também do, digamos assim, da desesperança, né, que nós, quando apoiamos o presidente Lula, tínhamos. E agora a gente percebe que 2 anos depois o governo não fez nada. Não tem uma marca desse governo Lula. Nossa Senhora! Ou seja, e o governo fica tentando ainda jogar a culpa para um ou para outro. Então, por isso, fiz questão de gravar aquele vídeo, repercutiu muito além do que eu imaginava, mas um pouco da nossa indignação com o resultado aí do governo Lula. Saiu uma matéria, inclusive, dizendo que Paulinho da Força diz que o governo Lula tá doido, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Governo Lula. O governo está completamente doido. Vamos ver se aparece aqui, ó. O governo está completamente... Paulinho da Força. O governo Lula está completamente doido, né? A CNN, presidente do Solidariedade, sobe o tom das críticas ao presidente, dizendo que ele se trancou em casa e não dialoga. Paulinho, força pro Paulinho da Força. Então é assim, é um dos maiores apoiadores. É diferente. Gente, teve uma matéria na CNN que fala que até os petistas, os deputados petistas, estão revoltados e estão querendo criar um plano deles ficarem sempre junto com o Lula para ajudá-lo a tomar decisões, ou seja, para impedir que ele decida e que ele fale besteira. Imagina, não tem a menor possibilidade desse cara se atrever a ser candidato em 2026. Eu não sei quem que o sistema vai arrumar para colocar no lugar deles, o Haddad já está desgastado, vai ficar uma esquerda sem ninguém. Aí começa, tá vendo? Pode ter aquela faísca de esperança no seu coração. Obrigado por ter assistido esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.